Bom, eu sou o Murilo Zara, tenho 35 anos recém-completados, sou formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, turma 2000-2003, mas por conta de uma greve de 6 meses me formei em fevereiro de 2004. Em junho de 2004 mesmo, eu comecei a trabalhar na TV Educativa, no município de Ponta Grossa, Paraná. Eu fiz um concurso lá, foram contratados 8 jornalistas e eu fui um dos contratados. Uma emissora municipal que era afiliada ou retransmitia a programação da TV Cultura. E lá eu trabalhei por 7, quase 8 anos, exercendo todas as funções que um jornalista pode exercer dentro de uma redação de TV. Eu fui produtor, fui repórter, editor e apresentador do Jornal das 7 da manhã e também, conforme o período, apresentava o Jornal das 7 da noite, o Jornal da Educativa. Em 2011, eu tive a oportunidade de receber o convite para trabalhar aqui na TV Fronteira, em Presidente Prudente, minha cidade natal. Então não foi uma escolha muito difícil de fazer. Eu pedi exoneração lá na TV Educativa de Ponta Grossa e vim trabalhar aqui na TV Fronteira, desde 2011. Eu entrei como repórter e produtor, exerci a função de produtor pouquíssimo tempo, cerca de 2 ou 3 semanas, e logo tive a oportunidade de ir para a reportagem, e desde então sigo na reportagem. Há cerca de 3 anos eu pude ser promovido a repórter de rede, e há 2 anos também passei a acumular o cargo de apresentador do SPTV Primeira Edição, jornal que eu apresento com a Carla Moreno, e acabo exercendo então essa dupla função, apresentador e repórter. Murilo, e por que você escolheu cursar jornalismo? Uma história meio maluca, porque eu escolhi o jornalismo. Na verdade, eu queria escrever. Eu tive contato durante o colegial com muitos textos, sempre gostei de ler. Minha mãe conta que na primeira série, uma professora minha disse para ela que eu ia ser jornalista, ela não acreditou. Eu não sei se ela era vidente, enfim, mas aconteceu mesmo. E durante o colegial eu tive aulas de redação, laboratório de redação fora do horário de aula, e eu tive muito contato com a liberdade de texto, de poder escrever, e foi muito bacana. Tive contato também com texto poético, algo que eu gosto muito, gosto de poesia, escrevo poesia e sempre gostei. E tive contato com a carreira de Vinícius de Moraes. E ele era jornalista, depois se tornou diplomata, e eu tinha o plano de, quem sabe, um dia seguir a mesma trajetória. E então eu falei, vou ser jornalista e vou escrever. Nunca imaginei fazer televisão. Mas os caminhos da vida levaram para a TV e fico feliz por isso, porque é algo que eu gosto muito. E em qual momento que você teve a certeza que estava fazendo na carreira certa? Cara, eu nunca duvidei. Eu sempre tive muita certeza de que o meu caminho era no jornalismo e continuo tendo, porque não me vejo fazendo outra coisa. Mas durante a faculdade, claro, tem os momentos em que você pergunta, poxa, será que é isso mesmo? Você se depara com um primeiro embate do que é a profissão, na realidade, você vem com aquela ideia bem idealizada, vamos dizer assim, do que é a profissão, meio romântica da profissão, e se depara com uma realidade de mercado que é totalmente diferente. Mas nunca tive medo do mercado, nem tive medo da profissão, sempre foi algo que eu abracei e fui descobrindo. Foi algo que me fez crescer muito na vida, porque eu era realmente uma pessoa muito tímida, uma pessoa que tinha dificuldade de conversar com pessoas estranhas, de fazer uma pergunta, que horas são na rua, ou enfim, algo assim de improviso, falar assim tão abertamente. Mas durante a faculdade eu já percebi que tinha feito a opção certa, e quando comecei a trabalhar foi ainda mais apaixonante, porque o jornalismo é assim, né? Uma descoberta a cada dia. E em qual o momento mais marcante de toda a sua trajetória até hoje, que marca você? Cara, que pergunta difícil, hein? Tem que escolher um. Eu vou citar aqui o momento em que eu me tornei repórter de rede. Foi uma época
em que a gente estava se preparando. O nosso repórter de rede na época, o Rildo Herrera, tinha saído da TV, tinha aceitado um emprego em Cabo Frio, e ele me disse: Murilo, quero que você seja o meu sucessor, mas não basta a vontade dele, nem da chefia, um cargo que depende de carreira e também de aprovação de muitas pessoas dentro da rede. Então eu já vinha procurando isso, buscando espaço em jornais de rede, claro, em jornais pequenos no início, mas teve uma reviravolta aí que acabou acelerando todo esse processo. O Ministério Público divulgou o resultado de uma investigação em relação a uma quadrilha que atua dentro e fora dos presídios paulistas e que hoje tem avançado por todo o país e até pelo exterior. Um grande dossiê em que pedia a prisão de praticamente 150 pessoas relacionadas a essa quadrilha, uma notícia de repercussão nacional e que acabou apressando todo esse processo. Eu tive acesso um pouco antes ao material, consegui ter um conhecimento bastante amplo do assunto, e quando ele veio à tona, eu estava preparado para isso e acabei tendo a oportunidade de entrar primeiro no Jornal da Globo, numa sexta-feira à noite, no sábado a oportunidade de Jornal Hoje, e aí numa segunda-feira, foi dia 15 de outubro, eu lembro que era dia do professor, e aí a gente conseguiu encaixar no mesmo dia Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo. Esse foi um dia muito especial na minha vida e que mudou minha carreira, mudou minha forma de pensar jornalismo. E a pergunta, por que jornalismo é tão apaixonante? Outra pergunta complicada, vamos lá. Jornalismo tem uma mágica, né, que é você poder contar histórias, informar e se informar. Eu acho que o jornalista é um ser meio egoísta. A gente tem acesso a um conteúdo enorme, a gente conhece pessoas, a gente absorve conhecimento de várias áreas. Infelizmente o tempo de TV é curto, então a gente consegue repassar para o telespectador muito pouco do que a gente aprende. Então nesse ponto a gente é até um pouco egoísta. Mas eu acho que essa questão do conhecimento e do informar, de estar em contato com pessoas, de não ter um dia igual. Eu falo, a gente tem todo dia um dia diferente. A gente não sabe com quem a gente vai conversar, quem a gente vai conhecer, qual história está esperando a gente. Essa surpresa, esse lado aí do inesperado é muito apaixonante, e saber como contar isso, muitas vezes é como montar um quebra-cabeça. É você ter as peças na mão, você conseguir ter acesso a essas peças, as informações, e conseguir montar com isso uma reportagem, uma matéria que vá levar a informação, que vá conquistar o telespectador, que é outra dificuldade hoje, no meio de tanta informação, você conseguir fazer um produto que seja apreciável, que seja algo que o telespectador pare 2 minutos, 3 minutos da vida dele para te assistir. Então, é um desafio, é conhecimento, é informação e é apaixonante mesmo. E o jornalismo, o que ele trouxe para dentro da sua casa, o que ele mudou na sua vida depois que você escolheu seguir na carreira de jornalista? Cara, minha vida mudou muito, né? Eu digo muito essa questão da timidez, porque quando eu falei em casa que eu ia fazer jornalismo, minha mãe falou assim: como assim você não tem coragem de abordar uma pessoa? Como é que você vai ser jornalista? Conversar com pessoas que você nunca viu? E realmente eu tinha muita dificuldade. Eu sempre fui muito extrovertido com meus amigos, em casa, mas quando se tratava de alguém desconhecido, eu tinha um certo bloqueio. Mas acho que a profissão me ensinou isso, a controlar esse aspecto da timidez, da vergonha, da timidez com a câmera. Como eu disse, eu nunca imaginava fazer TV e aprendi a trabalhar com ela. Hoje a gente se dá muito bem, graças a Deus. Mas mudou a minha vida, mudou minha rotina. Sempre fui um cara que valorizava os fins de semana e os feriados, gostava de ter os momentos muito família, os churrascos, enfim. A gente acaba abrindo mão de muita coisa, acaba abrindo mão de dormir um pouco mais às vezes, de ter um feriado, de ter um Natal, de ter um Ano Novo, para estar trabalhando. E isso muitas vezes pesa.
mas vale a pena quando a gente conta uma história e vê que essa história teve repercussão, chegou às pessoas, uma informação, algum serviço que a gente prestou para uma pessoa que estava sem assistência do Estado, por exemplo. Então, mudou minha vida e a própria forma de ver a vida, o jornalismo faz a gente mudar bastante. Você falou sobre a paixão que o jornalismo te transmite. Mas o que é que você mais gosta na profissão? Qual é a coisa assim que te motiva todo dia? Eu acho que é o conhecer pessoas, lidar com pessoas. A gente tem a oportunidade de estar todo dia frente a frente com pessoas que nunca conheceu, nunca viu na vida. E de repente você está dentro da casa da pessoa, do ambiente de trabalho, na rua, e está ali dividindo um pouco da história daquela pessoa contigo e com todas as pessoas que vão assistir o material que você está produzindo. Dali vem histórias tristes, histórias felizes, histórias que a gente muitas vezes fica impressionado, não entende como é que aquilo pode acontecer, coisa que a gente fala assim, é impossível. E às vezes ela está na tua frente. E aquela pessoa descreve para você tudo que está pensando, está sentindo, o conhecimento dela. E no dia seguinte isso volta a acontecer. Novidade em cima de novidade, conhecimento. Então o contato com pessoas e mesmo a dificuldade que existe na relação entre pessoas, né? Você não sabe como é que teu entrevistado como o seu entrevistado vai reagir a uma pergunta, como ele vai te passar a informação, se é uma informação muitas vezes objetiva ou se ela tem algum interesse. Então existe todo um segredo envolvendo a reportagem, que a cada dia a gente vai descobrindo um pouquinho dele. E acho que esse aspecto do contato com as pessoas é muito gostoso no jornalismo.